Essa história não é sobre vingança com grito. É sobre uma vingança que se fez no silêncio, dia após dia, com dignidade e coragem. Ela foi marcada por uma violência que deixou feridas que ninguém podia ver, julgada, isolada, forçada a carregar uma vida que não pediu. Mas em vez de fugir, ela ficou, criou e transformou aquilo que seria o seu maior pesadelo no seu maior orgulho. Hoje ela conta tudo, sem florear, sem se esconder, porque chegou a hora de outras mulheres ouvirem, se reconhecerem e saberem: você não está sozinha. Fica comigo até o fim, porque essa história vai mexer com o seu coração. Eu tinha 17 anos quando tudo aconteceu. Ainda me lembro do cheiro da chuva naquela noite. Morava numa cidade pequena, dessas onde todo mundo se conhece, e os segredos só duram enquanto alguém dorme. Mas o que aconteceu comigo ninguém queria comentar. Era mais fácil fingir que não sabiam. Mais cômodo, talvez. Voltava do trabalho, como sempre. Trabalhava numa padaria, saía às 7 da noite. A rua de casa era mal iluminada, cheia de buracos e cercada de terrenos baldios. Minha mãe sempre dizia para eu evitar aquele caminho, mas era o mais rápido. E naquela noite, tudo o que eu queria era chegar logo em casa. Ele apareceu do nada. Nem tive tempo de correr. Me puxou pelo braço, tapou minha boca e me arrastou para o mato. Eu senti meu corpo paralisar, minha garganta travar. Tentei gritar, tentei morder, tentei me soltar, mas ele era mais forte. Me jogou no chão como se eu fosse nada. Fez o que quis comigo, sem remorso, sem pressa, sem medo de Deus. Quando acabou, ele simplesmente levantou e foi embora. Como se tivesse comprado um pão. Me deixou ali, rasgada, suja, ensanguentada, encolhida. Demorei quase meia hora para conseguir me levantar. Cambaleei até em casa. Minha mãe me viu daquele jeito e já entendeu tudo. Chorou comigo, gritou, me levou direto para o hospital. Fiz exame, boletim de ocorrência, tudo como mandava o protocolo. Mas ele era filho de gente importante. E eu, filha de dona de casa e pedreiro. Em 3 semanas o caso já estava arquivado. Falta de provas, disseram. Como se meu corpo não fosse prova suficiente. Como se minha dor não valesse nada. Os dias seguintes foram um inferno. As pessoas cochichavam quando eu passava. Me olhavam com pena, com desprezo. Como se eu fosse a culpada. Como se eu tivesse provocado aquilo. E aí, 1 mês depois, veio o golpe final. O teste deu positivo. Eu estava grávida. Pensei em tirar. Cheguei a ir até uma mulher que fazia aborto escondido, mas eu tremia tanto que desisti. Voltei para casa sem coragem. Minha mãe chorava todo dia. Meu pai mal falava comigo. Me sentia sozinha, amaldiçoada. Um pedaço daquele monstro crescia dentro de mim e eu não sabia como lidar com aquilo. Mas uma noite, olhando para o teto, algo dentro de mim mudou. Eu não ia mais ser vítima. Eu não ia entregar minha alma para ele. Se esse filho era dele, então seria meu também. E eu ia transformá-lo. Eu ia criar essa criança não por amor, mas por vingança. Vingança silenciosa, a mais poderosa de todas. Os meses da gestação foram os mais solitários da minha vida. Eu não era mais vista como a menina trabalhadora da padaria. Agora eu era aquela moça que ficou grávida do jeito mais cruel. Ninguém dizia com todas as letras, mas os olhares falavam por si. Era como se eu carregasse uma marca invisível. Como se o meu ventre fosse um lembrete de algo que ninguém queria encarar. Meu pai parou de falar comigo. Ficava sentado na cadeira da varanda, olhando para o chão. Minha mãe era meu único alicerce. Mesmo em silêncio, me segurava nas madrugadas em que eu acordava chorando. Ela passava a mão no meu cabelo e sussurrava: "Isso não define você." O tempo foi passando, a barriga crescendo, e dentro de mim nascia uma força que eu nem sabia que existia. Eu olhava para o espelho e via um rosto diferente. Não era mais a menina que confiava no mundo. Era uma mulher. Ferida, sim, mas de pé.
Uma mulher que decidiu não fugir do que a vida impôs, por mais absurdo que fosse. Quando meu filho nasceu, foi estranho. Não chorei. Fiquei olhando para ele em silêncio. Ele era pequeno, franzino, mas com um par de olhos escuros e intensos. Por um instante, senti medo. Medo de ver nele o homem que me tirou tudo. Mas aí, ele chorou. E foi como se aquele som rasgasse o passado. Aquele bebê era inocente. Era meu. E só meu. Dei a ele o nome de Jonas. Um nome forte, de alguém que sobreviveu a uma tempestade. Eu sabia que o mundo ia tentar lembrar ele, o tempo todo de onde veio. Mas eu ia mostrar a ele quem ele podia ser. Nos primeiros anos, ouvi todo tipo de conselho. Dá para adoção. Você nunca vai amar essa criança de verdade. Ele vai te lembrar daquele dia para sempre. Mas ninguém sabia o que se passava dentro de mim. Eles não sabiam da minha decisão. Minha vingança não ia ser barulhenta. Não ia sair nos jornais. Minha vingança seria criar aquele menino com dignidade, com valores, com amor de verdade. Fazer dele o oposto do que aquele homem foi. Mostrar que a maldade não corre no sangue. Que caráter não é herança, é escolha. E que eu, mesmo marcada, não me rendi. Mas vou ser sincera, teve dias que eu quis sumir. Dias em que olhei para o rosto dele e vi os traços do outro. Tive que lutar com meus próprios pensamentos, com meus próprios fantasmas. Mas eu venci cada um deles, um por um. Porque Jonas não era culpado. Ele era a chance de ressignificar minha dor. Hoje eu pergunto para você que está assistindo: o que você faria no meu lugar? Criaria essa criança? Teria coragem de olhar para ela todos os dias? Me conta nos comentários. Quero ouvir suas histórias também. Essa história é minha, mas pode ser a sua. Pode ser a da sua vizinha, da sua tia ou daquela mulher calada que você vê no ponto de ônibus. Não julgue, não aponte. Cada escolha é um ato de sobrevivência. E a minha foi seguir, com ele nos braços, de cabeça erguida. Criar o Jonas foi como caminhar por uma estrada cheia de espinhos, descalça, com o coração sangrando. Não era só o cansaço físico, não era só a fome ou a falta de dinheiro. Era a dúvida constante. Será que um dia vou conseguir amar esse menino de verdade? Porque ninguém fala disso. Ninguém conta que nem toda mãe se sente mãe de imediato. Ainda mais quando a maternidade vem carregada de tanta dor. Nos primeiros meses, eu agia no automático. Acordava, trocava fralda, dava de mamar, colocava para dormir e chorava. Às vezes escondida no banheiro, às vezes de cara no travesseiro. Tinha medo de que o Jonas sentisse minha tristeza, meu afastamento. Então eu fingia um pouco. Sorria quando ele sorria. Cantava baixinho quando ele chorava. Era como se eu estivesse criando um estranho. Mas com o tempo, ele foi ganhando meu coração. Não por obrigação, mas porque ele era um bebê puro. Um serzinho que não tinha culpa de nada. Quando ele segurou meu dedo pela primeira vez, com força, meus olhos se encheram. Ali, pela primeira vez, senti algo diferente. Uma pontinha de afeto que crescia sem pedir licença. O mais difícil era lidar com os comentários. As vizinhas falavam: ele tem o olhar do pai. Tem o mesmo jeito arrogante. Como se a criança carregasse a condenação do sangue. Eu ouvia calada, mas por dentro doía. Às vezes pensava: será que um dia ele vai querer saber de onde veio? E o que eu vou dizer? Decidi criar o Jonas com verdade, mas também com proteção. Nunca escondi a história, só evitei os detalhes. Disse que ele foi fruto de um momento muito difícil, mas que ele nasceu para me salvar. E, de certa forma, era isso mesmo, porque foi criando ele que eu me refiz, que eu reencontrei uma razão para continuar. Comecei a trabalhar como costureira em casa. Costurava durante a madrugada, enquanto ele dormia. De dia, cuidava dele. Minha mãe me ajudava como podia. Com o tempo, conquistei umas clientes fixas. Era pouco, mas era meu. E eu queria mostrar ao Jonas que dignidade não se compra, se constrói. Ele cresceu esperto, inteligente, educado.
Um menino de alma boa. Nunca deu trabalho. Mas quando completou 6 anos, me fez uma pergunta que me travou por dentro. Mamãe, cadê meu pai? Eu respirei fundo, sentei ao lado dele e disse que o pai dele não fazia parte da nossa vida, que ele nasceu de uma situação difícil, mas que isso não diminuía quem ele era, que ele era amado, querido, escolhido por mim todos os dias. Ele só respondeu: "Tá bom, eu só queria saber." E saiu correndo para brincar, como se fosse simples assim. Mas dentro de mim, aquele momento ficou marcado, porque eu sabia que um dia ele ia querer saber mais. E eu precisava estar pronta. Sabe? Tem gente que acha que perdoar é esquecer, que superar é apagar. Mas eu nunca quis esquecer, nem perdoar. Eu quis transformar, usar a dor como combustível. E até hoje, foi o que fiz. Se você está ouvindo essa história, talvez conheça alguém que viveu algo parecido. Talvez seja você. E eu te digo, a gente não precisa amar logo de cara, mas precisa resistir. Um dia de cada vez, um gesto por vez. Porque o amor também pode nascer da dor, e às vezes é o mais forte de todos. O tempo passou rápido. Jonas já estava com 14 anos, alto, estudioso, carinhoso. Um menino que eu sabia que o mundo um dia tentaria derrubar, só por ser quem era. Mas eu me preparava todo dia para blindá-lo com o que tinha de melhor: educação, caráter e coragem. Ele não sabia os detalhes da sua origem. Sabia que eu tinha passado por um momento difícil, mas nunca perguntei se ele queria saber mais. No fundo, eu torcia para que nunca quisesse, porque mesmo com toda a minha força, reviver aquilo ainda doía. Mas um dia, a vida decidiu brincar com o destino. Era um sábado à tarde. Eu estava na feira vendendo panos de prato bordados, meu jeito de complementar a renda. Estava distraída, arrumando a banca, quando ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz que eu nunca esqueci. "É você mesmo? A menina da padaria?" O sangue sumiu do meu rosto. Virei devagar. Era ele, o homem que me tirou tudo. Estava ali, em carne e osso. Mais velho, barrigudo, com um sorriso cínico no rosto, como se nada tivesse acontecido. Eu congelei. Senti meu coração bater nas costas. Olhei em volta procurando ar. Ele chegou mais perto e sussurrou: "E aí? O menino é meu?" Eu quis gritar, bater, vomitar, mas me mantive firme. Encarei ele com os olhos cheios de dignidade e disse: "O menino é meu, e só meu. Ele não tem nada de você." Ele riu. Um riso nojento. Cuspiu no chão e foi embora como se tivesse ganhado alguma coisa. Mas eu sabia. Ele saiu derrotado, porque ele esperava medo, esperava submissão, e encontrou uma mulher de pé. Cheguei em casa tremendo. Chorei no banheiro. Mas dessa vez foi diferente. Era um choro de limpeza, de libertação. Eu tinha enfrentado o meu maior pesadelo e vencido. Pela primeira vez, percebi que minha vingança silenciosa estava completa. Eu não precisava destruir ele com ódio. Eu estava destruindo com silêncio, com superação, com a vida que eu construí. Na semana seguinte, Jonas me perguntou de novo: "Mãe, eu tenho pai?" Respirei fundo e sentei com ele. E contei. Sem detalhes demais, sem dor escancarada. Disse que ele nasceu de uma violência, mas que nunca foi rejeitado. Que ele foi a minha força, minha reconstrução. Ele ouviu tudo calado. Depois disse: "Eu não quero saber quem é, só queria entender porque você chorava às vezes." Abracei ele com tudo o que tinha. E naquele abraço, senti que a corrente estava quebrada. Que ele não carregaria o peso da minha dor. Que seria livre. Agora me diz, o que você teria feito no meu lugar? Teria enfrentado esse homem? Teria contado a verdade para o seu filho? Me conta nos comentários. Tem muita mulher forte aí do outro lado que já passou por algo parecido. Sua história pode ajudar alguém. Essa foi a parte mais difícil da minha vida, mas também a mais poderosa, porque ali
Naquele reencontro, eu não me curvei. Eu não deixei o medo vencer. E é isso que eu quero que cada mulher entenda. A gente pode até ser ferida, mas nunca derrotada. Depois daquela conversa, algo mudou entre mim e Jonas. Nosso vínculo se aprofundou. Ele passou a me olhar diferente, com mais respeito, mais cuidado. E eu também comecei a olhar para ele com mais leveza. Pela primeira vez, senti que ele não era só o menino que nasceu da minha dor. Ele era a minha superação em forma de gente. A adolescência dele foi tranquila, apesar de tudo. Nunca foi de fazer bagunça, nem de me dar desgosto. Mas era um menino silencioso. Guardava as coisas para si. Às vezes, eu via ele pensando demais, olhando para o nada. E eu sabia. Sabia que o que contei tinha ficado guardado ali, num cantinho do peito dele. Mas ele nunca usou isso contra mim. Nunca me culpou. Nunca me cobrou. Ao contrário, parecia cada vez mais decidido a ser alguém melhor. Começou a se envolver em projetos sociais, quis estudar psicologia. Disse que queria ajudar outras pessoas a entenderem suas dores. E aí, eu entendi. Ele também tinha transformado a dor dele em propósito, como eu fiz com a minha. Quando ele completou 18 anos, veio até mim com uma pergunta que me travou. Você me perdoa por ter nascido daquele jeito? Eu congelei. O mundo parou por um segundo. Peguei o rosto dele nas mãos, com os olhos cheios d'água, e respondi: Filho, você não tem o que ser perdoado. Você não é a dor que me fizeram. Você é a força que eu encontrei. Você não é a sombra do seu pai. Você é a luz que eu construí. Ele chorou. Eu também. E naquele abraço, a gente desfez um nó de quase 20 anos. Eu sei que tem muita mulher por aí que passa pelo mesmo, que olha pro filho e vê um pedaço do passado, que sente culpa, medo, raiva. Mas eu digo, não se culpe. Você sobreviveu. Você criou. Você é a prova viva de que o amor pode nascer mesmo onde ninguém esperava encontrar nada além de dor. Sabe, teve um dia que ele me disse assim: Mãe, eu sou a tua vingança, né? E eu respondi sorrindo: Você é minha vitória. Porque é isso. Ele não nasceu por escolha minha, mas foi escolhido por mim a cada dia. Não foi planejado, mas foi lapidado. Com suor, com lágrima, com coragem. E agora era um homem feito. Um homem de bem. Um homem que jamais repetiria a história do pai. Foi então que entendi, de verdade, o poder da vingança silenciosa. Eu não precisei levantar a mão. Não precisei gritar. Eu transformei com paciência e firmeza o que tentaram usar para me destruir. E sabe o que é mais bonito? Eu fiz isso sendo quem sempre fui. Mulher, mãe, guerreira. Sem capa, sem fama, sem heroísmo. Só com amor, resistência e fé. Hoje, quando olho para o Jonas, vejo mais do que um filho. Vejo um símbolo da minha coragem. Um retrato vivo da mulher que eu fui obrigada a me tornar. Não por escolha, mas por sobrevivência. Ele tem 24 anos agora. Se formou em psicologia com bolsa. Trabalha num centro de apoio a vítimas de violência. E toda vez que alguém elogia, que diz, seu filho é diferente, eu sorrio por dentro. Porque ali está a minha resposta ao mundo. A minha vingança mais bonita, silenciosa, mas poderosa. Eu nunca desejei o mal ao homem que me destruiu. Isso não traria paz. Mas desejei que ele soubesse, um dia, que eu transformei aquilo que ele quis usar para me apagar em luz, em um ser humano melhor do que ele jamais seria. E acho que ele sabe, porque nossa cidade é pequena e a fama do Jonas cresceu. Não pelo nome do pai, mas pelo caráter que ele mesmo construiu. Quando Jonas fez 20 anos, ele me fez um pedido. Disse que queria falar com outras crianças e adolescentes que nasceram de histórias parecidas. Que queria contar que eles não precisam carregar a culpa dos adultos. Que nascer da dor não é sentença, é oportunidade de ressignificar. Eu chorei tanto naquele dia, mas foi um choro diferente, de orgulho, de alívio, de missão cumprida. A verdade é que muitas mulheres me procuraram ao longo dos anos.
Algumas só para dizer que sabiam o que eu sentia. Outras com barrigas crescendo sem saber se iam conseguir. E eu dizia sempre: você pode, mesmo que ninguém te apoie, mesmo que doa. Um dia você vai olhar nos olhos do seu filho e entender o porquê de tudo. E agora eu pergunto para você, que está assistindo: você acredita que é possível criar uma nova história mesmo quando tudo começou errado? Conhece alguém que foi mãe numa situação assim e venceu? Comenta aqui. Me conta. A sua voz pode dar força para outra mulher. Porque essa história não é só minha. É de milhares de mulheres que foram silenciadas, julgadas, ignoradas, que foram obrigadas a seguir com uma gestação que nunca desejaram, mas que encontraram na maternidade uma forma de se levantar. Não estou dizendo que foi fácil, que amei desde o primeiro momento, que fui forte todos os dias, mas fui firme. E isso já basta, porque criar um filho é mais do que dar comida e teto, é dar exemplo. E eu dei o meu. Mostrei para ele que não importa como a gente começa, importa o que a gente escolhe ser. Hoje sou vó. Tenho 2 netinhas lindas. E quando elas correm para mim dizendo vovó, eu penso: valeu a pena? Toda lágrima, todo silêncio, toda dúvida, tudo serviu para isso, para eu poder contar essa história aqui, com voz firme, com o peito aberto. A vingança que eu construí não deixou cicatrizes. Deixou legado. E isso, ninguém pode apagar. Se essa história tocou seu coração, compartilha. Comenta. Mostra para outra mulher. Porque a gente não precisa gritar para ser forte. Às vezes, basta seguir em frente. Em silêncio, com dignidade.